E aí, Lucas? E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Já estava começando a responder as perguntas aqui. Ah, não, pode mandar bala aí, não tem problema. Tô brincando, tô brincando. E aí, aproveitando, né, o pessoal se familiarizar aqui, já está começando a esquentar. Uhum. Os casos estão diminuindo, né? As coisas vão começar a abrir, então tudo indica que teremos um verão animado. Espero que seja bom que nem o verão passado, né? Ano passado foi super tranquilo, né? Tudo indica que sim. Tomei minha primeira dose ontem. Tu vai tomar a tua, né? Em breve, então tá todo É, mundo passando por aqui também. tô indo pro Walmart amanhã tomar minha primeira dose, então. Vou te encontrar lá? Vai estar trabalhando lá? A Não, né? Rayane também tem a dela amanhã. Uhum. Então, eu já anunciei para o pessoal aqui que hoje a gente vai começar batendo um papo e aí, consequentemente, também respondendo perguntas e o que o pessoal perguntou também sobre imigração, visto, é contigo, né, que é o consultor. Combinado. Beleza? Então, muita gente acaba não sabendo, né, mas assim, o porquê que a gente escolheu Halifax. Eu acho que pouco a gente falou disso, se falou foi em um post ou outro, mas a gente começou a pensar no Canadá lá em 2015. E no início, a gente só tinha uma decisão, que era não ir para Toronto ou Vancouver. Não por nada muito específico, porque não queria ir para um grande centro. E também pelo custo e também porque a gente sempre pensa que vai imigrar e a gente não tinha... queria ir para um lugar que tivesse essa facilidade com a imigração também. E aí o primeiro lugar que surgiu para a gente foi o Winnipeg, lá em 2015. A gente ficou uns 2 anos certo que ia para o Winnipeg, mesmo com frio e tudo, a gente não pensava muito no lado negativo, né? Nas facilidades. O college também era mais barato, então era um outro ponto que a gente considerava o valor do college. E somente faltando um ano antes de vir, assim, praticamente, alguém conhecido nosso falou: olha, as províncias do Atlântico estão crescendo, sabe? Então a gente abriu o olho para cá e aí olhou New Brunswick, olhou também e olhou várias. A última que a gente foi meio que descobrir foi Nova Scotia, né? Que é em Halifax também. Depois a gente acaba descobrindo, né? Porque aqui tem menos opção do college. O college só tem um college público. Ele não tem parceria com a agência, então ele é pouco divulgado. E assim, tudo isso contribui para que Halifax não fique muito pelo menos não ficasse muito na vitrine, né? Hoje acho que já Uhum. mudou. Mas quando a gente veio era esse o cenário, assim, também. A gente, como foi de um ano, a gente não tinha muita informação, não deu tempo também de ir atrás de muita coisa, então a gente chegou em Halifax meio que escuro, sabe? Não sabia nem, a gente chegou a ouvir uns prédios altos assim, pô, nem esperava que a cidade era um pouco grande e tal, né? Tipo, tudo era novo pra gente nesse sentido. Mas, assim, só experiência, assim, positiva com relação à expectativa, né? A gente não gerou expectativa para vir para cá, então tudo o que a gente conheceu da cidade eu acho legal, tirando o vento forte e os cemitérios em downtown, o resto a gente gostou de primeira impressão. Não gostou dos cemitérios em downtown? É Não, esse bacana. cemitério é macabro, né? Tem cemitério É, em cada... É parte da história aqui de Halifax. Aqui, quando você anda em Halifax, você tem um cemitério a cada esquina, né? Você fala, eu moro ali, 2 cemitérios abaixo ali, é onde eu moro, né? Então, O pessoal do Titanic, né? Foi enterrado aqui também. é, Tem toda uma história por trás aí. também. Então, acho que eu já falei assim, né? Tipo, o clima, depois a gente acabou descobrindo também o clima, que o clima era um outro benefício, né? Halifax é a segunda capital menos fria do Canadá. Então, a gente descobriu Essa, isso, pra ter ideia, né? essa informação é importante passar para o pessoal, que o pessoal acha que aqui é mais frio do que as outras regiões, mas não é verdade, né? Só aqueles dias que tá ventando muito, né? Aí esfria, mas no É, geral, mas né, se você fosse para Winnipeg, você estaria pegando -30, -40, né? não sei nem o que é isso, né? Então, é frio demais, é frio demais. Então, o café congela em 30 segundos do Tim Hortons. Eu peguei algumas vezes -30 e não recomendo para ninguém, não. Ô, Lucas, e tu? Como é que tu veio parar em Halifax? Tipo, saiu de Toronto, né? Se mudou pra cá. Conta aí Então, primeiro, lá em 2010, quando começando bem do começo agora, né? Lá em Uhum. 2010, quando eu voltei, eu morei um tempo fora, antes do Canadá, né? Eu morei na Irlanda por um ano.
Aí eu voltei para o Brasil em 2010 e eu já posei no Brasil já querendo ir embora já, né? Porque isso é alguma coisa, se você mora fora do Brasil, você experimenta e vê como é que é a vida e regressa, existem dois tipos de pessoas. Tem aquela que volta para o Brasil e diz, ai, por que que eu saí? Eu amo o Brasil e eu quero morrer aqui, ok. Cada um tem a sua opinião, né? Eu já cheguei querendo ir embora, já de novo, né? Então, em 2010 eu voltei para o Brasil e o meu plano era voltar para o exterior para mais alguma experiência, né? Eu era novo, eu estava com 20, naquela época eu estava com 22, eu acho, 21, 22. E, né, eu pensei, não, eu tenho, né, ainda não tenho nada que me prende aqui ao Brasil e tal, eu vou tentar mais uma vez. Aí demorou 3 anos juntando dinheiro para conseguir sair de novo do Brasil. E quando eu conseguia condições de poder sair do Brasil de novo, eu não pesquisei muito, né? Então isso era lá em 2012. Uhum. 2012 a Halifax não existia, basicamente ninguém falava, né? Não tinha esses grupos de Facebook, não tinha tanta informação que nem tem agora, né? Então em 2012 basicamente você ia na agência de intercâmbio, falava eu quero ir para o Canadá, aqui tem duas, três escolas, Toronto, Vancouver, Montreal, se você quiser aprender francês, essa eram as opções. Então, eu acabei indo para Toronto, e a vantagem daquela época, você podia estudar inglês e trabalhar, né? Então, até Uhum. 2014, você tinha essa vantagem de vir, aprender o idioma e fazer um co-op e ainda trabalhar enquanto melhorava o idioma. Então, eu e minha esposa acabamos vendo com esse programa, a gente veio, e no fim ela chegou aqui sem inglês nenhum. Foi um choque bem grande, até porque ela estudava alemão e chegou aqui para estudar inglês, não dava certo, não queria ir embora para o Brasil, vou embora e tal. E no fim acabou se adaptando aqui, ela foi para o college e fez um college que nem a Rayane, né? Fez um college só de um ano. Uhum. Então, nosso visto foi muito apertado. A gente acabou não estendendo o college para o segundo ano, foi só um ano. Então a gente tinha somente um ano de work permit ali, que foi um período muito tenso, porque a gente não tinha. Uh, a Thaís até falou, é verdade, ó, eu não estou mentindo, ela não falava nada de inglês. Então a gente tinha um período muito curto para decidir o que fazer, né? E Uhum. naquela época eu não era consultor de imigração, acabei contratando uma advogada que, né, ok, criamos um perfil do Express Entry, e quando eu falei para ela, ok, mas e as opções de províncias, né? Porque eu vejo que existem outras opções, né? Eu estou disposto a me mudar, se precisar mudar para Manitoba, para BC, eu vou para qualquer lugar porque eu quero residência, né? E naquela época a advogada falou, não, você assinou um contrato aqui só para Express Entry, é isso que eu vou te oferecer, e basicamente me cortou, né? Por causa que não queria prestar esse serviço adicional de verificar, né, outras opções. E no fim eu fiz tudo por conta, acabei vendo programas aí de todas as províncias, eu comecei de BC, parei lá em Newfoundland, e as únicas províncias que a gente era elegível era Nova Scotia e PEI, né? Uhum. Então, isso em 2015 existiam dois programas, um em PEI, que buscava web designers, minha esposa é web designer, web developer, uh, e e aqui em Nova Scotia também tinha um programa similar que é o Nova Scotia Demand. E a gente acabou aplicando, foi aprovado, a gente recebeu o sponsor da província e a gente acabou se mudando para cá em 2017. E a gente está morando aí desde então, né? Então, basicamente, é essa a história da gente, né? Ô, Lucas, nesse caso ela não precisou nem tá trabalhando aqui, foi na Nova Escócia, de uma oferta de emprego. Era só pela profissão, pela experiência dela, não? Então, naquela época, em 2015, era um programa muito interessante que eu me lembro quando eu vi, né, porque eu não era consultor, eu estava meio que aprendendo, learning as I go, né, vendo, lendo ali o que que pede, o que que não pede. Eu me lembro que quando eu vi o programa em 2015, eu fiquei pensando, não, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. Como assim não precisa de job offer? Porque todas as províncias pediam, né, você tem que ter uma job offer. E aí eu li aquele guia, acho que o guia tinha umas 60 páginas. Eu cheguei a imprimir o guia, levava no ônibus para ler o guia, eu ficava pensando, não, mas eu estou perdendo alguma coisa, porque tem que ter uma job offer. No fim, não precisava de job offer, né? Tinha nada. Né? Se não está no guia, não precisa, né? Agora eu sei. Mas basicamente tinha que ter experiência de um ano numa lista de profissões em alta demanda. Então, job web designer 2175, se não me engano, Entendi. era o NOC que estava
em high demand aqui. Minha esposa tinha experiência do Brasil, então ela utilizou a experiência do Brasil para a gente poder aplicar para esse programa sem job offer. Infelizmente, hoje em dia não tem mais esse programa, né? Entendi. Beleza. E eu vi também que a gente, assim, pontuou aqui também a questão do custo de vida, né? Que acho que tu acompanhou bem. Eu um pouco também, porque assim, o que eu percebo aqui de Halifax nos últimos anos é que aumentou assim mais a questão de aluguel, né? O resto eu não consigo enxergar tanto, né? E acho que até tu já me disse isso, que assim, o custo de vida no geral, tirando o aluguel, ele é parecido, né? Até Toronto e Halifax. Não muda muito a questão de alimentação, né? O que eu notei em Toronto é que tinha mais opção, por exemplo, de mercados menores, por exemplo, para comprar carne, comprar vegetais, por exemplo, o mercado chinês é sempre mais acessível, né? Uhum. Eu não sei porque eles sempre vendem mais barato. E em Toronto tem muita opção, muita opção desses tipos de mercado. E aqui agora em Halifax eu estou começando a ver surgir alguns, até aqui em Bedford eu estou vendo alguns mercados que estão Uhum. oferecendo preços mais acessíveis. Mas então essa era a grande diferença que eu via. Claro, o aluguel é né, por exemplo, eu consigo um apartamento de $1.200 em Toronto. Tá, ok, mas o que que esse apartamento vai te oferecer? É um apartamento, qual que é a localização? Localização boa, apartamento tem o quê? Tem bed bugs, é compartilhado a lavanderia, o que que esses 1.200 vão te oferecer, né? Aqui Uhum. na região o preço está aumentando, mas eu acho que ainda você consegue uma coisa decente com $1.200, mas provavelmente agora você já vai ter que começar a olhar talvez 1.300, talvez mil e É. quatrocentos né? Eu realmente eu não sei, que faz um tempo que eu não estou É por assim, dentro da questão de aluguel, né? Mas é um ponto que você tem que considerar, ok, por exemplo, Vancouver, você consegue alguma coisa por 1.200? Eu acredito que você não consegue nada por 1.200, a não ser um quarto dividido com outras pessoas, né? Então, isso é um ponto que tem que analisar, porque se você está vindo com família, você não vai dividir um apartamento, né? Você quer seu próprio lugar. Então, eu estou vindo sozinho, tenho 22, 23 anos. Ok, eu dividi apartamento com 5, 6 pessoas na Europa, né? Ok, dependendo da sua idade, você faz. Eu pagava €200, né? Para dividir um apartamento, isso não é nada, né? Então, uh, cada um tem o seu momento de vida, né? Então, tem que analisar, cada caso é um caso, né? não, eu até estive vendo recentemente, varia, claro que varia se o prédio é novo, o prédio é antigo, o apartamento foi renovado ou não. Mas assim, por 1.200 você encontra, pode ser mais afastado um pouco, não em downtown, o prédio até é um pouco melhor. Pode ser um prédio mais velho em downtown, pode ser também. Mas assim, essa é uma média para um quarto até razoável, assim. Claro que vai ter de 1.500, vai ter também de 1.000, né? Então, tudo vai depender de como é o apartamento. Mas Uhum. a gente bate nessa tecla, né? Dê uma olhada nos reviews, né, da internet e no histórico do prédio, né? Se tem como pesquisar, se teve reclamação do que foi, então dá para ter uma noção. E também hoje a gente tem os grupos, né? Tem grupo do Facebook de brasileiros, tem pessoal que está aqui já, que está nos grupos do WhatsApp, então tem como perguntar. Tem sempre alguém que já morou naquele prédio, que conhece alguém, então dá para conseguir essa informação antes de alugar. Uhum. Verdade. Alguém Vamos? perguntou aqui questão de pet friendly, aqui é complicado, né? Pet Eu friendly é não, complicado. eu não saberia dar questão de valor, teria que dar uma pesquisada, porque aqui eu não sei porque na região é muito mais cat friendly do que dog friendly, né? Então, a maioria dos apartamentos, ok, você pode ter um gato, mas você não pode ter cachorro. Então, Isso. realmente tem que ver, talvez visitar o site da Timber Creek ou outras empresas que gerenciam prédios aqui, né? Então, ah, tem que ver as opções disponíveis, né? E muitos também até limitam, né? Só pode cachorro de até tantos quilos, né? Ou só pode um cachorro. Então a pessoa perguntou aí, É, pois é eu bem assim. tenho, eu tenho um amigo meu que ele morava num prédio que não podia ter filhote. Aí ele acabou, porque tinha que ter um cachorro que fosse de 1 ano ou mais velho, não podia pegar Cara, filhote.
Aí no fim Aham, ele acabou adotando um cachorro que tinha 1 ano e pouquinho, porque ele não podia pegar filhote. Então cada prédio tem o seu sua lei, digamos assim, né? entendi. Nesses casos, quem tem dois cachorros ou cachorro grande, pode achar um apartamento, pode, vai ter menos opções. Ou então ver casa, né? Porque aí casa não vai ter essa restrição, provavelmente. É, Então, vê, o que eu tinha separado aqui também para a gente entrar nos assuntos é o início, né? O início do Canadá em geral. Tu pode falar por vocês também, tu já pincelou um pouco aí. Mas, assim, falando por a gente, né? Que a gente sai um pouco de Halifax ou não, a gente nunca morou em outra cidade daqui. Então, o que a gente pode falar é Halifax, né? Então, eu até postei outro dia o caso que Rai fez o curso de 1 ano e depois fez um outro curso de 1 ano. Assim, só contextualizando para quem tem interesse, que eu vi muita gente perguntando, e é possível fazer um curso de 1 ano, né? Tipo, muita gente crê que só pode fazer um curso de 2 anos. Mas não, né? Lucas até já comentou que o curso que Thaís fez foi 1 ano. Mas assim, eu sempre digo, tem os prós e os contras, né? A gente sabia da dificuldade que era, porque o visto fica bem curto quando você vem fazer um curso de 1 ano. é o que eu Então, sei. tem que dar meio que tem que dar tudo certo, né? Naquele tempo. Mas a gente tinha o nosso plano B e C, que na verdade, antes da gente vir, um dos planos nossos era eu fazer um curso, mas a gente viu que já não vale a pena, já estava empregado, né? E aí, se Rai fizesse outra, ela podia pedir o PGWP de 2 ou até 3 anos, né? Que ela vai pedir. Então, assim, não tinha por que, assim, também desistir, porque o curso é de 1 ano. Se ela gostou do curso, se era um curso que ia agregar, né? Que era na área que queria muito, então, não vejo por que você também ficar preso na ideia de 2 anos. Claro que 2 anos é bom, o Lucas vai comentar aí, com relação à questão, né? Mas, assim, é possível estudar 1 ano, sim, não é proibido, ninguém vai negar o teu visto porque o curso é de 1 ano. É. Tem estratégias, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um college de 2 anos, a legislação exige 1 ano pago e mostrar a questão financeira, né? Uhum, Mas quando o oficial vai analisar a sua aplicação, claro, a questão financeira é um dos pontos importantes, mas ele também vai querer saber, ok, como é que você vai pagar esse segundo ano? Vai surgir da onde esse dinheiro, né? uhum. Então, o básico ali do pré-requisito, você também tem que pensar, mostrar como é que você vai pagar esse segundo ano. Então, às vezes, é interessante, ok, eu vou fazer um college de 1 ano, minha esposa, meu marido vai junto, e nesse 1 ano a outra pessoa vai trabalhar full time para talvez a gente estender com um valor aqui que a gente vai receber em dólar. Então, é uma opção que você pode fazer, que às vezes a sua aplicação fica até mais forte fazendo esse 1 ano aí, se o seu dinheiro é um pouco curto. Então é tudo questão de estratégia, né? Mas é possível fazer 1 ano, sim. Isso, e até entrando nesse assunto, né, que o pessoal, chega muita pergunta, eu consigo questão de comprovação financeira, né? Eu digo, claro que sempre vai depender, né, até porque eu não sei mais nem como está a conversão hoje para saber quanto em real você precisaria, né? Mas Uhum. assim, eu percebo que uma grande preocupação é como eu vou pagar o segundo ano do college. Às vezes a pessoa tem o primeiro ano, tem um pai que pode entrar como um sponsor, né? Ou tem um Uhum. familiar sponsor, vai conseguir o visto, mas a pessoa chega aqui eu meio que não tenho esse dinheiro do segundo ano. E assim, a Uhum. gente, na verdade, quando optou por fazer o segundo ano vai fazer o segundo curso, né? Que é equivalente a um segundo ano, né? Que é o mesmo valor. A gente meio que não tinha esse dinheiro. Tipo, a gente ou ia trazer do Brasil ou ia juntar aqui. E a gente decidiu trabalhar, eu estava com 2 empregos, ainda estou. E aí também part-time. E no verão também a gente conseguiu juntar bem. E assim, só para dizer, a gente, claro, não tem filho, a gente economiza muito, mas a gente conseguiu pagar esse segundo ano com o dinheiro ganho aqui, entendeu? Então, assim, Uhum. possível vai depender se a pessoa se privar de algumas coisas, ou não, ou se ganha bem também, né? Mas, assim, É que aqui é muito fácil você entrar na onda de vou comprar o iPhone mais moderno, é o que saiu agora. Ah, mas é só US$ 1.000, né? US$ 1.000 aqui, 500 ali. Quando vê o dinheiro do college, ó, os tem que 14 mil. controlar porque aqui o poder de como é que se fala, o poder de comprar coisas, né? O poder de aquisição aqui é muito maior, né? Porque, infelizmente, o coitado real só apanha, né? Só desvaloriza.
E aqui, conforme você vai trabalhando, você vai vendo, ó, consigo um carro melhor, consigo isso, aquilo, mas se você realmente não tiver que nessa mentalidade de vocês aí, você não vai sobrar dinheiro pro segundo ano, não importa o quanto você trabalha, dinheiro vai, né? Fácil. Essa é a ideia. Essa foi a ideia e deu certo, assim, né? Tem outro casal amigo nosso também que fez a mesma coisa, sabe? Quem tem filho, a realidade é diferente, eu acho, né? Porque, É, claro, pode ser possível também, mas assim, eu acho que já fica mais complicado porque tem a questão de não consegue trabalhar tanto tempo, porque também tem que estar com o filho, né? Às vezes tem custo com daycare e tudo mais, mas assim, vai de cada um, assim, mas eu diria que não contem com isso, mas se der, se conseguir pagar o segundo college com o dinheiro aqui, é ótimo, né? é, com certeza. E, e Lucas, deixa eu ler aqui. Como foi a questão dos teus trabalhos? Tu me falou que trabalhou em diversas áreas, né? Até como voluntário, então, se tu puder contar um pouquinho aí, depois eu vou contar das minhas. Então, essa é uma grande vantagem de vir estudar, né? Então, por exemplo, o título da live é Imigração através do estudo, né? Então, Uhum, a grande vantagem aqui do Canadá é um país muito receptivo para o estudante internacional e para as famílias também, né? Então, para quem vem junto com o estudante, então a grande vantagem de você vir investir nos estudos é que o seu parceiro, seja união estável, seja casado mesmo, quem está estudando pode trabalhar 20 horas, quem está no break, aí, talvez no break do verão, pode trabalhar 40 horas, e o partner, né, o marido, a esposa, pode trabalhar 40 horas, não tem limite de horas, na verdade. Então, essa é uma grande vantagem porque você vai abrir muitas opções de programas de imigração, né? Então, basicamente, quando você está fora do Canadá, você está correndo atrás, né, da oportunidade. É muito difícil você conseguir aplicar para residência permanente, para imigrar estando fora do Canadá. É possível, mas as chances aumentam muito quando você vem para cá e você tem autorização de trabalho, você pode contatar empregadores, adquirir experiência canadense, que é o que conta mesmo para a imigração, a experiência canadense de trabalho, né? E eu tive várias aqui no Canadá, então, que nem eu comentei, eu cheguei, para quem não pegou no início da live, eu cheguei em 2013, quando ainda podia estudar inglês e trabalhar. Essa era a melhor época para você vir aqui, conseguir juntar uma grana, trabalhar um pouquinho, estudar inglês. E naquela época eu trabalhei, no fim eu trabalhei 4 anos em restaurante, né, como server, né? Então, é, o título da posição era gaúcho. E era engraçado que eu sou gaúcho e eu trabalhava de gaúcho, mas enfim. Na churrascaria, quando você vai na churrascaria, tem o cara servindo o churrasco, né? Eu servia o churrasco. E eu avancei bastante porque eu comecei, né, servindo frango e terminei depois de 4 anos servindo picanha. Você vê a evolução da pessoa, né? Mas enfim, trabalhei 4 anos com um restaurante onde eu sempre falo para meus clientes, você quer fazer dinheiro no Canadá, trabalha em restaurante, trabalha, você ganha muita gorjeta, né? Então, quanto mais high-end, quanto mais chique, digamos assim, é o restaurante, mais você ganha de gorjeta. Então, só uhum, para você ter uma ideia de quanto é que a gente ganha de gorjeta quando trabalha no restaurante, eu comprei um carro. Meu primeiro carro foi só com o dinheiro de gorjeta. Ah, né? Então, isso é algo que eu digo para as pessoas. Você ganha mais em gorjeta do que você ganha em salário. Então, eu me lembro que naquela época, quando eu cheguei no Canadá, eu estava trabalhando, ganhando muito bem, trabalhando 20 horas por semana, pagava todas as contas super tranquilo, ganhava muita gorjeta. E no fim, um dia eu falei com a minha esposa, falei, né, trabalhar em restaurante é bom, o dinheiro é bom, mas no fim eu quero mais, né? Eu não quero ficar trabalhando a minha vida só em restaurante, né? E nada contra, mas não é algo que eu quero para minha vida, trabalhar sábado, domingo, feriado. Você não tem vida, né? Não existe uhum, vida quando você trabalha em restaurante. Você trabalha quando as outras pessoas estão de folga, né? é, Porque é quando as pessoas estão querendo comer, se divertir. Então, no fim, é muito estressante, cansativo. E no fim, eu decidi, não, eu vou tentar alguma área na área administrativa. Eu sou formado em comércio exterior, tenho experiência na área de logística, exportação, finanças, consegui um voluntariado numa empresa sem ganhar nada, né? Então era de segunda a sexta, 20 horas e tal.
E no fim eu liguei pro meu chefe no restaurante e falei, ó, eu vou cortar minhas horas porque eu quero trabalhar, conseguir uma oportunidade de trabalhar como voluntário. Aí ele falou para mim, você é louco, você vai deixar de ganhar X aí por mês para trabalhar de graça, papapá, você vai se arrepender. Eu falei, bom, é o que eu quero fazer, eu quero tentar entrar na área administrativa aqui, porque é difícil entrar na área administrativa quando você chega num país novo, né? E no fim, depois de 2 meses, eu recebi um contrato temporário pago por 3 meses, que foi renovado por mais 3 meses. Renovaram acho que umas 4 vezes o contrato. E depois, no fim, eu acabei trabalhando 3 anos e meio nessa empresa, na área de projetos, área de finanças, fiz bookkeeping, né? Então, depois eu utilizei essa experiência aqui. Isso foi em Toronto. Quando eu mudei para Halifax, eu usei eles como referência para a escola de idiomas que eu trabalhei aqui, né? E aqui Uhum. em Halifax eu trabalhava como recruiter, né? Então eu viajava aí pela América Latina inteira recrutando estudante para vir estudar inglês aqui em Halifax. E agora abri minha empresa, né, de imigração. Então um histórico que muda bastante, né? As áreas. Comecei na questão na área de restaurante, depois fazendo voluntariado, trabalhando em escola de idiomas aí, agora que nem o Fernando tá seguindo meu caminho, né, Fernando? Seguindo também, pode Você, só. não, baixa a cabeça, só não vai me abrir uma empresa de concorrente aí de Não, imigração depois. esse trabalho deixa. Mas é algo que realmente, por exemplo, você pensa, eu tinha 24, 23 anos no Brasil, como eu já falava, tinha um bom nível de inglês, estava me formando, eu já era supervisor, gerente na área de comércio exterior, né? Uhum. Então, a pessoa, pô, você tem um salário decente, você tem 23, 24 anos, você já é gerente de uma área de comércio exterior, por que que você vai sair e vai trabalhar com restaurante ou fazer voluntariado para não ganhar nada? Bom, aí você vê alguns anos depois, aí o que que eu estaria fazendo no Brasil? Provavelmente eu estaria agora como gerente ainda, ou não sei, enfim, não tem como saber, né? Mas realmente você tem que dar uns passos para trás aqui no Canadá para depois avançar, né? É algo natural. Isso é bem normal. Tipo, acho que todo mundo que vem, né? A grande maioria acaba trabalhando com. Dá os passos para trás, né? Muda de área, trabalha com o que aparece primeiro aqui. Até porque, assim, eu posso dizer por a gente, a nossa preocupação quando chegava era gastar o menos possível no sentido do dinheiro do Brasil, né? Que a gente não queria estar trazendo dinheiro, então a gente queria pagar as contas aqui com o salário aqui, então não ia ficar esperando o melhor emprego aparecer. E até porque, como o Lucas falou, né? Sem experiência aqui, é difícil estar na área administrativa, assim, do nada, né? Ou você foi indicado por alguém que já conhece alguém naquela empresa, né? Ou então você tem um background bom, um inglês bom, e aí, de fato, consegue, assim, entrar já de cara na área administrativa. Mas eu até já fiz o vídeo, né? Já falei as diversas áreas que eu já trabalhei. De tudo, já trabalhei no hotel, já trabalhei num restaurante, lavando prato, então, tudo meio que por pouco tempo, alguns saí também por causa da pandemia, mas ainda bem agora estou mais estabilizado, estou na área administrativa, então eu consigo ver também que como o Lucas falou, esse emprego, assim, o emprego que eu estou hoje já serve também de futuramente vai servir de uma referência, tudo para um outro emprego, sabe? O difícil às vezes você que vai para a administrativa é entrar, mas se você tiver a oportunidade de voluntário, como algo assim, acho que vale muito a pena. E enquanto isso não aparece, ou enquanto está ainda no Brasil, a dica que eu dou é que venha com o melhor inglês possível, né? Porque, assim, eu ainda considero meu inglês, ainda não considero meu inglês bom. Principalmente porque, assim, eu estudei por pouco tempo aqui, estudar mesmo. Claro que na prática eu falo muito e sou entendido e tudo mais, mas, assim, eu quero melhorar muito meu inglês ainda, sabe? Para crescer na carreira e tudo mais. Então, às vezes é isso, né? É isso que precisa, é melhorar o inglês, é fazer contatos e, assim, entre em qualquer emprego aqui e vá crescendo aos poucos, eu faço voluntário e, assim, eu acho que dessa forma a área falando diretamente para a área administrativa, né, que é a nossa área, a tua área Uhum. anterior. E acho que é possível, sim, conseguir, sabe? Mas de cara, complicado. Mesmo quem estuda aqui, né? Eu conheço pessoas que terminam o curso e assim, ó, difícil conseguir emprego na área.
Não é todo mundo. Tem que fazer... Aqui tem os programas de connectors, né? Não sei se o pessoal sabe, mas, assim, às vezes você consegue fazer pelo college ou por alguma outra instituição daqui, que isso ajuda também muito. Então, já é um diferencial você fazer um programa desse, porque vai ter alguém para te indicar para alguma empresa. O resto é com você, né? A empresa é você, mas, assim, não é todo mundo também que tem a oportunidade de fazer esses programas, né? E mesmo quem faz, não é todo mundo também que consegue emprego. Então, no final das contas, é um conjunto, né, de 3, 4 coisas que vai dar certo em algum momento. Tem que sair da zona de conforto, né? É meio chato no começo, não tem como botar de uma maneira melhor, né? É chato, você vai sair do seu trabalho, você vai sair do seu país, você vai começar num lugar tudo novo, ah, né? Então, o bom é que quando a gente chega no Canadá tem aquela adrenalina, né? Você quer fazer tudo, né? E, Então dá aquela vontade de fazer, porque se agora eu vou pensar, né? Pô, tudo que a gente fez nesses quase 10 anos, eu iria fazer de novo, pô, né? Mas quando você está fazendo, né, você nem nota. Estou trabalhando 70 horas na semana, 80 horas, coisa mais boa, ó, né? Mas agora pensando assim, pô, eu ia trabalhar de novo no sábado, domingo, perder ano novo, perder 4 anos seguidos sem ano novo, né? Sem Natal, sem, né, ficar com os familiares, eu ia fazer isso de novo, pô. Mas, né, quando você chega no país, você tem boa vontade de fazer tudo. Então, realmente, se você vai vir aqui e esperar que alguém venha te oferecer um trabalho, ninguém vai te oferecer, não. Então, tem que correr atrás mesmo. isso. O que mais pesa para mim hoje, eu ainda estou no Walmart, né, como meu segundo emprego, então o que mais pesa é a questão do final de semana, né? Mas, assim, ainda estou nesse gás, né? A gente fez 2 anos agora, então ainda estou nesse gás de recém-chegado. Mas meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ter um emprego, ou até crescer no emprego que eu estou, mas, assim, de uma forma que eu só preciso de um emprego, entendeu? Não preciso de dois. E, É, é algo natural, né? Conforme a gente vai se estabelecendo aqui, é algo mais comum. Você chega ao padrão que você tinha no Brasil e, em muitos casos, até além, né, do que você tinha como padrão no Brasil, né? aham. Só para esclarecer, que a gente pode pensar que eu estou, assim, trabalho em 2 empregos, mas também não preciso dos dois para pagar as contas, hein? Entre aspas, né? Era para pagar o college, agora a gente pensa também começar a juntar, quem sabe daqui a uns anos comprar uma casa, né? Então, assim, começa a planejar. Mas, assim, só para esclarecer, que o pessoal pode estar pensando que a pessoa se mata de trabalhar para pagar as contas, assim, não é nossa realidade, né? Mas é o que a gente faz, né, para se estabelecer aqui e Isso. no fim, Aham. né, essa que é a vantagem quando você vem através do college, você tem esse visto de trabalho aberto para o cônjuge, você tem que aproveitar, porque se você está com trabalho, o visto de trabalho aberto, você não está trabalhando, você está meio que queimando o tempo, porque aqui no Canadá é tudo com tempo contado. Você tem esses 2 anos de trabalho, você tem 3 anos de visto. Eu não consegui a experiência necessária para migrar em 3 anos. Bom, você vai ter que ver outra opção. Talvez você vai ter que ir para o college, ou você vai ter que conseguir um trabalho pela como LMIA. Né? A imigração não. Esse ano é um pouquinho diferente, que existem algumas iniciativas do governo para dar uma segunda chance para quem não É. conseguiu experiência com o PGWP. Mas na prática, isso são exceções por causa da pandemia, né? Então, eu tenho muitos conhecidos que até tem um grande amigo meu que queimou o PGWP os 3 anos dele, ele não trabalhou basicamente em 3 anos, e agora no fim da pandemia ele acabou voltando para a Ásia e não conseguiu mais voltar agora para o Canadá, né? Então, uh, são situações complicadas, então o relógio está contando. Então, se você está com visto de trabalho e você não está trabalhando, as chances de imigração só diminuem, né, conforme vai passando o tempo. Eu acho que um dos dois, né? Pelo menos um dos dois tem que conseguir um emprego. E geralmente esse emprego numa área, né? Claro que vai depender, tem processos, né? Como a IPP, que assim, Uhum. precisa ter um NOC-B, mas vai ter que ter essa e tal. Mas o que eu penso assim, que um dos dois, né, tem que conseguir, quem conseguir primeiro vai focar nessa pessoa, né? Então, assim, quem vem com casal, tem essa vantagem também, né? São duas pessoas para um conseguir o perfil, né? Os requisitos que a imigração pede para aquele processo específico. Então, para quem
para quem tem dúvidas, assim, né? Tem muita gente que quer saber de quais são os melhores processos de imigração, se aqui é mais fácil do que outros. Aí pode até marcar uma consulta com o Lucas. Para quem não segue, também tem o Instagram dele, só clicar aqui na live. Eu vou deixar também a live salva. Então, fala lá com ele, né, Lucas? Marca uma. Tu estás até com uma promoção, né? Keep in Ou acabou touch. já? Eu tô com uma promoção, até posso comentar mais no final ali da nossa live, mas para Ok. quem contratar meu serviço aí de representação até 25 de junho, ganha $150 de desconto para um casal ou família, ou $100 para um visto de uma pessoa sozinha. Então, para mais informações, aí pode entrar em contato comigo. Show de bola. Vamos para as perguntas. Então, eu mesmo ia dizer, a gente tá com tanta pergunta aqui na janelinha, vamos primeiro conversar sobre essas perguntas que a gente recebeu antes e depois passar para Isso, o chat aqui? isso. Finaliza no chat. Beleza. Primeira, a primeira que eu tenho aqui tem a ver com imigração. Com imigração, não, com visto, né? O MEI vale como comprovação de vínculo com o Brasil, Lucas? É uma boa maneira de comprovar suas intenções, seu laço com o Brasil, né? Então, muita gente acaba se desfazendo de tudo, vendo tudo, vendi meu apartamento, estou só sentado esperando meu visto. Isso é extremamente perigoso, porque não existe garantia, né? Então a gente faz o máximo para o visto ser aprovado, mas a imigração que tem a palavra final. Então, quando você não tem muito laço com o país, e você aplica para um visto de estudos, principalmente de estudos que a gente está falando hoje, a chance de rejeição aumenta, né? Então, é meio que às vezes a pessoa, tá, mas eu tenho que me desfazer do meu apartamento ou eu vou vender a minha empresa para ter o dinheiro para aplicar para o visto. Bom, mas aí você também está meio que dando um tiro no pé, porque daí você não vai ter nenhum vínculo com o país. Então, ter por exemplo, estar trabalhando no momento, ou estar estudando, né? Eu particularmente, quando a pessoa não está trabalhando, não está estudando, eu recomendo, ó, você tem que achar alguma atividade, porque eu não vou aplicar para o visto com você sem estar fazendo alguma atividade, que isso aí é praticamente certo uma rejeição, né? Aí, Então, tem que ter alguma atividade, você tem que estar fazendo alguma coisa. Você tem familiares que vão ficar, ou talvez vai vir todo mundo junto. Você mora na mesma cidade dos seus pais ou não, eles precisam da sua ajuda, né? Então, isso tudo conta como vínculo, né? Então, realmente é importante ter uma empresa ou algum trabalho que você está ativamente trabalhando, né? Para mostrar que você está, sim, com vínculo no Brasil. isso. Beleza. Respondido. Com relação ao college, posso iniciar um college online, ainda do Brasil, e como fica o visto? Você pode iniciar online, né? Teve muitas pessoas que já estão estudando e que não pisaram aqui no Canadá, gente que já completou um ano. Se eu Uhum. não me engano, vocês podem me corrigir, o governo liberou até o final deste ano agora, né? Você estudar online. Agora, Lucas pode falar como fica a questão do visto, se você tem que ter visto aprovado, né? Ou como fica a questão também do PGWP, é interessante falar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o timeline para aplicar para um visto, né? Então, por exemplo, agora, para quem vai iniciar em setembro de 2021, você já devia ter aplicado e você já deve ter dado a biometria. Se você Uhum. não aplicou, não deu a biometria, você não vai iniciar as aulas presencialmente em setembro. Isso já é certo, porque não vai dar tempo de processar o visto, né? A Uhum. imigração deu até o dia 15 de maio para você mandar um processo completo de study permit. E um processo completo é um processo que tem a biometria. E a biometria você dá depois que você manda o processo. Então, basicamente, o que eu estou recomendando já para o pessoal já começa a olhar para janeiro de 2022 ou setembro. NSCC só tem em janeiro e setembro, sendo que 90% é setembro, então a grande maioria vai já começar a planejar para setembro de 2022. NBCC tem opções em janeiro, maio, se não me engano, em setembro, então tem que dar uma olhadinha na NBCC. Mas basicamente para quem aplicou para o visto ou, por exemplo, mas a aula, o meu curso na NSCC ou na NBCC vai ser online no primeiro semestre, até dezembro, ok? Se vai ser online, a gente até poderia aplicar ainda, porque você iria iniciar as aulas online em setembro, e daí você tem que vir para o Canadá até 31 de dezembro. Então ainda tem um tempo ali de flexibilidade.
Uhum. e estudando online fora do Canadá até 31 de dezembro não impacta no seu PGWP. Então, se você vai fazer um college de 2 anos e essa primeira parte até 31 de dezembro é feita online, não impacta no PGWP. Só que o grande problema agora é que as instituições aqui elas estão dando a opção de aceitar e vir fazer um curso presencial, blended, que seria uma mistura de presencial com online, ou 100% online. A grande maioria dos meus clientes estão recebendo só a opção de blended. Né? Então, eu tenho um cliente meu que a NBCC mencionou, oh, se você quer fazer online, você pode fazer o primeiro semestre online. Então, a grande maioria das instituições estão forçando o aluno a estar aqui em setembro. Né? Então, se a tua instituição está dizendo, não, você tem que estar aqui em setembro, bom, a gente tem que ver para fazer o deferral, né? Que é o adiamento do seu college para o ano que vem, porque se é opção blended, não, você não vai poder fazer aí do Brasil, você vai ter que estar aqui porque vai ser, por exemplo, talvez 3 aulas presenciais e 2 online, ou né, Isso. algo similar. Então, depende também do college, qual que é a orientação do college. Eu acho que até alguém comentou ali para setembro de 2021, essa situação se aplica. Então, por exemplo, para a NSCC, a grande maioria dos cursos são presenciais. Setembro desse ano já está muito tarde, infelizmente. Né? Eles até já divulgaram a lista, quem quiser ir lá, a lista dos cursos, né? Se vai mostrar lá se o curso vai ser oferecido online ou online barra presencial, 100% presencial. Né? Se você só consegue fazer do Brasil agora, se realmente o curso for 100% online, como o Lucas estava falando aí. Uhum. Lucas, uma terceira pergunta aqui, essa até veio até com o teu nome, viu? Chegou. Lucas, o que você acha do college de um ano no Atlântico? Eu acho que a gente já falou disso, na verdade, né? A gente já conversou, acho que né, é uma boa opção, mas um ano é apertado, né? Você tem a opção de talvez fazer uma extensão para mais um ano ou já vir direto para um college de 2 anos. Isso. Vamos lá, deixa eu pular essa então. Empregos para mulheres, você acha difícil arrumar? A experiência que eu tenho de visto, né, de visto com Rai ou até com outras pessoas, assim, eu não vejo muito esse preconceito por ser mulher aqui no Canadá, assim, falando da minha pequena experiência, pequenos casos que eu vi, né? Mas, assim, pelo menos no Brasil, eu acho que essa pergunta é de alguém que deve estar no Brasil, provavelmente. E porque assim é normal, né? De ter um preconceito, porque eu sou mulher, já é difícil conseguir tal vaga ou certas vagas. Não sei tu, Lucas, já está há mais tempo no Canadá. Eu acredito que esse preconceito não existe tanto, né? Às vezes o Não, preconceito é maior com alguém que não é daqui, por incrível que pareça, não por ser mulher. Sabe? então, eu, particularmente, todos os trabalhos que eu tive, exceto no restaurante, que era mais homens mesmo, a grande maioria dos trabalhos que eu tive, a grande maioria, minhas colegas eram tudo mulheres, né? Então, tanto na empresa que eu trabalhei em Toronto, a minha supervisora era mulher, a dona da empresa era mulher, aqui em Halifax também a dona da escola era a Sheila, né, que eu trabalhava. A minha Minha, supervisora também era mulher. Então, basicamente, eu diria de 70% a 80% das pessoas que eu interagia, que interajo, são mulheres. Então, realmente, eu não sei, talvez eu estou muito tempo fora do Brasil, eu não entendi muito essa pergunta, para ser sincero. mulheres em cargo, Uh, eu estava falando, a dona da escola, a diretora lá da Galic também é uma mulher, as duas, na verdade. é, Então, é, não vejo. aqui tem são, né, empregos são divididos de maneira igual, né? Eu vejo muito comum realmente o que dificulta um pouco é o início, ser um newcomer, né, recém-chegado no país, sem contatos, sem talvez ter um nível de inglês muito afiado, talvez você está com um currículo que não é o currículo padrão canadense, você tem um currículo de 2, 3 páginas, ninguém vai ler 2, 3 páginas, né? Então talvez Uhum. você ainda tem que fazer um pouquinho de networking, melhorar um pouco essa parte para daí mesmo realmente ter mais acesso, né, ao mercado de trabalho. É isso mesmo. Tem uma outra aqui, tem mais duas que foram separadas antes, né? Qual o valor mínimo necessário para poder estudar no Canadá? Então essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes e é algo que a gente conversa com mais detalhe numa consulta inicial.
Então, a consulta inicial é a minha primeira etapa do processo, né? Então, a gente analisa perfil, quantas pessoas, né? Então, eu não consigo dizer quanto você precisa para vir estudar, porque depende. Você vai vir estudar o quê? Só inglês por 2, 3 meses? Você vai vir fazer um college, uma universidade, um mestrado, um PhD, não sei. Vai vir só você, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas? Eu não sei. Tudo depende. Então, tudo é conectado, né? Então, por exemplo, mas me chuta valores, me chuta valores. Muita gente me diz um valor. Bom, um valor básico, então, seria para você ter uma ideia, o valor da tuition, né? Então, um ano de estudos, então, se você vai fazer um college de 3 anos, 2 anos, a imigração quer no mínimo o primeiro ano de comprovação das aulas, mais 10 mil para o estudante, 4 mil para a esposa e 3 mil por filhos. E isso seria o valor mínimo que eu não recomendo. Você tem que ter um pouco mais, você tem que ter uns 25, 30% acima desse valor, né? Porque a taxa do real desvaloriza muito, a moeda realmente está fraca, infelizmente. Então, você tem que mostrar um poder financeiro maior do que isso. Então, essa é uma análise que a gente faz bem detalhada numa consulta inicial, e realmente fica complicado a gente falar muito numa live, né? Mas, basicamente, os valores vão depender da onde você vai estudar, se você vai num college mais caro, mais barato, e o tamanho da sua família, né? Se você está vindo sozinho, se é sozinho, para uma família de 4, o valor muda consideravelmente, né? Isso. É bem isso mesmo. Com relação ao seguro alguém perguntou, o seguro do cartão Platinum deve ser aquele seguro saúde atrelado a uma compra da passagem do cartão de crédito. Acredito que sim. É aceito para o período que o aluno ficará no Canadá antes do início das aulas? Falando Então, da... essa aí seria até uma pergunta que eu recebia, né? Eu acredito que agora você está recebendo pela HLIC, né? Eu recebia muito essa pergunta quando eu trabalhava em escola de idiomas aqui. Ah, respondendo como eu respondia antigamente, acho que você responde mais ou menos a mesma coisa, se responder diferente me avisa, mas, por exemplo, para escolas de idioma, eu sempre falava para eles, não, a gente consegue fazer um seguro adicional, então a gente consegue estender esse seguro para bater com a data que você chega no Canadá, né? Então, por exemplo, se você vai estudar inglês, você chega, sei lá, no dia 1º de março, e as aulas começam no dia 10, bom, a gente vai fazer que o seu seguro inicie no dia 1º de março. Então, você já tem um seguro com a GuardMe, que é o seguro mais famoso aqui no Canadá. Acho que até a Isso. NSCC trabalha com a GuardMe também, né? Ou não é essa? Eu não sei se o deles é a Garmin, mas a gente, pronto, lá na escola, na Galic também é a Garmin. A maioria das escolas, né? Então, o que eu recomendaria, eu realmente eu não sei o que o seguro do cartão cobre. Eu acho muito perigoso a gente vir para o Canadá no período de pandemia e ficar dependente num seguro de cartão de crédito. Agora, na verdade, é obrigatório para quem está vindo, né? É, Já era para quem vem estudar, né? Agora sim, até falando de seguro-saúde, eu vou deixar uma dica. Muita gente não sabe, descobre aqui. Quem vem com visto, né? Aí uma vantagem de fazer o curso de 2 anos. Quem vem com visto por exemplo, para estudar no college, né? Vem com study permit e o cônjuge, né? E é casado e tem um cônjuge que vai vir com work permit. E esse work permit é maior de 12 meses. Aqui na Nova Escócia, com um work permit superior a 12 meses, pode-se pegar o MSI, né? E essa pessoa que pega o MSI garante para toda a família. Então, é uma boa economia, porque a NSC ela até aceita a redução do valor. Você ainda paga uma parte do seguro, mas é só a parte de dental, de exame de vista. O valor fica mais barato. Então, é uma boa economia. Então, quem não está sabendo, sabendo já disso que eu estou falando agora, quando chegar, se tiver um cônjuge, né, com work permit válido, né, acima de 12 meses, já tenta providenciar essa carteirinha antes das aulas começarem, porque já dá para pedir antes mesmo de pagar. Se pagou, dá para pedir ainda um reembolso, mas aí tem que ver com o college. uhum. O MSI seria alguém perguntou, é o seguro saúde público aqui da província? Isso, É público da tipo província. O SUS da província. É, é o nosso SUS, né? A gente cobriu as perguntas que o pessoal mandou antes, né?
Cobriu. Aí, então, será que a Eu lhe gente passa aqui nas perguntas do chatzinho? Será que vai dar tempo? A gente tem mais uns 5 minutinhos aí, 5, Então, bora, cinco. Vamos respondendo o que dá, por ordem de prioridade, né? Ou de prioridade. Deixa, Quem viu. Eu tenho umas perguntas que ficam salvas aqui no. Deixa eu ir fazendo elas, Lucas. pode ser, compartilha. Alguém perguntou se eu ainda estou na SLC. Não, eu saí da escola. Já saiu, né? Saí da escola para focar no meu business aqui, porque é muita coisa. Mesmo, para ao mesmo tempo, não dá para fazer tudo Você ao tá mesmo indo tempo, né? falar comigo. Se vai aplicar para o visto, aí fala com o Lucas. É. Tô brincando. Mas, ó, tem uma pessoa que perguntou: onde você mora em Halifax? Consigo viver só com ônibus ou tenho que ter um carro? É relativo. A gente hoje mora em Bedford. Eu diria assim: se eu tivesse só um emprego, for só para downtown, de segunda a sexta, eu nem precisaria de carro, para ser bem sincero. Assim, tem ônibus aqui na frente. Eu acho até que se eu não tivesse com a pandemia, eu tivesse que estar indo para a escola, eu até iria de ônibus, por ser mais fácil de estacionar tudo. Mas, assim, para você fazer qualquer outra coisa, sabe, para ir no mercado, para ir para o meu outro emprego que eu tenho, tomar, tudo vai ser mais complicado de ônibus, onde eu moro hoje. Então, se você não quer depender de carro, procure morar bem localizado, de preferência em downtown ou algum lugar que passe vários ônibus. Onde eu moro aqui só passa um ônibus. Então, se a minha rotina, esse ônibus não passa, né, perto de onde eu trabalho, de onde estudo, etc., fica complicado mesmo. Então, vai depender de carro, sim, se tá nessa circunstância, né? Uhum. Eu morava em Clayton Park, eu ia para downtown trabalhando na escola de ônibus, eu não ia de carro, não. Às vezes é mais fácil mesmo. É, Então, se não quer ter carro, a dica é tenta morar perto do centro no início, até para se habituar com a vida da cidade, como faz tudo, e depois pense em mudar se for o caso, né? é. Tem mais algumas aí? Não, basicamente eu cobri as minhas aqui, minhas perguntas. Tem muita pergunta, mas assim, de coisa que a gente já falou, sabe? Tô vendo também as perguntas aqui. Alguém perguntou com relação a se tem na área de educação física. O college aqui, na Nova Escócia, falando da Nova Escócia, né? É a NSCC, o colégio público. Então, assim, a maioria vai procurar colégio público porque facilita a questão de visto, de PGWP e tudo. Assim, mais detalhes, Lucas pode falar depois. Mas, assim, então, procurem na NSCC se tem um curso que vocês querem, se vocês realmente querem vir para Halifax ou região aqui, né? Mas também tem outras províncias do Atlântico. Tem a NBCC, que o Lucas comentou, que é um college bem legal também, que tem várias opções de curso. Dá para abrir o leque também nas províncias aqui ao lado. Tem várias opções, né? Então, aqui como são províncias menores, você tem basicamente um college público por província, né? Então, tem que explorar a NSCC, a NBCC, Holland College é uma ótima opção em PEI, né? Que é para quem quer morar na ilha aqui do lado. Então, tem opções que tem que avaliar e tem preços diferentes, né? Então, alguém estava perguntando aqui de valores de college e tal. A NBCC em torno de $9.000, eu acho. O ano, a NSCC está quase 12 mil agora, e a Holland College em torno de 8 mil, 8 e pouquinho. Então, a Holland College é uma ótima opção que muita gente não conhece, né? Então, Lucas, só para quem perdeu, acho que é assim, agradecer a todo mundo que participou. Quem manda mensagem aqui no dia mais complicado a gente responder, a gente prioriza sempre, acho que o pessoal que mandou. Então, fica a dica aí para a próxima lá. Mas tu pode comentar um pouco da promoção que estás fazendo. Se tu quiser falar mais alguma coisa, Lucas, por mim, só queria agradecer mesmo o pessoal que participou. Eu queria também agradecer o pessoal que teve bastante gente aí participando da live, né? Bem bacana ver as perguntas, o pessoal interagindo aí. Vi alguns clientes meus aí dando a harta Elogios. graça aqui. Também queria agradecer o pessoal me apoiando no meu serviço, né? Até porque não é difícil iniciar um trabalho novo, né? A empresa é relativamente nova, aí, com menos de 2 anos de operação. Então, queria agradecer a confiança aí do pessoal pelo meu serviço. E eu tô com uma promoção atualmente para quem fechar um contrato de representação.
onde eu posso oferecer $100 de desconto no processo, seja de imigração, de visto de estudos, extensão, restauração de status, né? Então, esse desconto de $100 seria para uma aplicação de uma pessoa, ou se você é um casal, uma família de 3, 4 pessoas, eu posso dar um desconto de $150. Então, esse seria um desconto que eu aplico na hora que a gente assina um contrato de prestação de serviço. E esse contrato de prestação de serviço ele é assinado depois da consulta inicial. Então, o primeiro passo do meu serviço é a consulta inicial, onde eu vou conhecer um pouquinho de vocês, vou conhecer os planos de vocês, né? Até porque às vezes a gente tem dificuldade de conseguir informações corretas aí no Brasil ou até aqui no Canadá, onde a gente às vezes está com um planejamento de vir para o Canadá fazer tal coisa, ou fazer isso, aquilo, mas realmente é um plano que não daria certo porque talvez a legislação não permite você fazer isso, ou talvez você precisa um pouquinho mais de dinheiro para fazer isso. Então, essa primeira análise é muito importante porque eu não posso pegar nenhum processo sem saber se é um processo com boa chance de aprovação, né? Então, muita gente diz, mas eu quero pular a consulta inicial, vamos assinar direto o contrato, mas como é que eu vou assinar um contrato se eu não sei se você vai ser aprovado ou não, né? Eu não posso me comprometer com um processo que realmente eu não sei quais as chances de aprovação. Então, o primeiro passo sempre vai ser a consulta inicial, onde a gente vai avaliar as melhores opções, ver os próximos passos e eu consigo ter uma ideia se é uma aplicação forte ou não, né? Então, eu não posso garantir a aprovação. Isso é algo que muita gente diz, mas então está garantido. Não está garantido, não posso garantir porque eu não sou um oficial da imigração, sou um consultor onde eu analiso o que a legislação pede, eu analiso o perfil de vocês e eu acredito que a minha opinião é que você tem uma aplicação forte. Ou talvez você tenha que melhorar um pontinho aqui, um ponto ali, que nem a gente comentou, vínculos com o Brasil, né? Ok, você vai vender tudo, você vai sair do seu emprego, não sai do seu emprego, seu visto vai ser negado, porque você não vai ter vínculo com o Brasil, né? Eu vou parar de estudar e não vou trabalhar. Não, fica aí estudando, fica, né? Não toma decisão precipitada antes de a gente aplicar. Então, tudo isso é parte do serviço que eu presto, desde montar o processo até a hora que sai o visto, vocês pegam a mala e podem viajar para o Canadá. Então, para mais informações, entre em contato, manda um direct aqui no nosso Instagram ou me manda um e-mail também, eu sigo à disposição aí para poder ajudar vocês. E eu acho que já falei demais também. Queria agradecer a todo mundo, obrigado. Valeu, pessoal. A salva, então, para quem quiser assistir depois. Obrigado, Beleza, Lucas. Valeu. combinado. Valeu aí, pessoal. Um abraço, boa noite.